Meu irmão, minha irmã, e com este refrão que todos nós sabemos de cor, que quis introduzir esta meditação sobre esta página do Evangelho tão linda. Essa pessoa, esta mulher de Maria Madalena tem uma riqueza tão grande no coração. Só que hoje ela chora. Antes do reencontro com o seu amado, ela chora. E 4 vezes aparece a palavra, ela chorava, ela estava chorando. Por que choras, mulher? Mulher, por que choras? A quem procuras? Pois é, ela vive uma situação de frustração. Não falo de uma frustração do corpo, como por exemplo a fome ou a doença. Não, é algo bem mais profundo, bem mais sutil. Eu acho também que se possa dizer bem mais doloroso. A frustração na alma. Você escutou o grito dela? Levarão o corpo do meu Senhor e não sei onde o colocarão. Eis a frustração. Levarão e não sei onde o colocarão. É um amor que está com fome e sede de encontrar o amado, mas não sei como, onde encontrá-lo, nem a quem pedir ajuda. É a frustração que muitos de nós, irmãos e irmãs, sentimos nesse tempo de distanciamento, enquanto não conseguimos superá-la. Essa frustração é capaz de fazer a nossa alma chorar. Essas portas, estas missas de portas fechadas deixam um grande vazio àqueles que não podem participar das retransmissões ou àqueles que não fazem o esforço e aos poucos sentem o coração se distanciar. Não apenas um distanciamento social dos corpos, esse também nos faz sofrer. Mas quando é distanciamento do coração daquele que nos ama, mais do que nós nos amamos a nós mesmos, é doído. E amo ver Jesus se manifestar para um reencontro com Maria Madalena. Ela no início não compreendeu. Ela pensou que era o jardineiro. Aquele que lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Mas o que diz Jesus? Ele não sabe por que ela está chorando. Não é que ele não sabe, mas ele precisa cavar no coração daquela mulher para que se expresse o desejo e que, expressando-se, o desejo possa se dilatar e reconhecer, guarde bem essa palavra, reconhecer aquele que vem. Por quê? Porque até agora este desejo ficou preso no coração da mulher. Ela não explicou a ninguém por que ela está aqui. Ela subiu ao sepulcro, mas com o coração preso dentro de si, sem poder se exteriorizar. Quando Jesus pergunta: a quem procuras? O desejo vai poder se exteriorizar, se expressar. Levarão o coração, o corpo do meu Senhor. O desejo jorra do coração da mulher como a água de uma nascente. E ela está disposta a mexer com o céu e com a terra para encontrar. Dize-me onde o colocaste, eu irei encontrá-lo. Está vendo como jorra do coração daquela mulher um desejo que finalmente vai poder encontrar aquele que ela procura. Está vendo como esse desejo estava
preso e precisava ser solto. Estava calado dentro do coração da mulher e precisava ser gritado. Meu irmão, minha irmã, procura estes momentos, estes lugares onde tu podes gritar a tua frustração. Tu sabes como temos uma rede de atendimento espiritual para as pessoas que sentem dentro de si uma frustração que não conseguem se expressar, que não pode ser desabafada com alguém que tenha tempo para me escutar. A rede de atendimento espiritual das nossas consagradas entra exatamente nesta página do Evangelho. Se Maria Madalena tivesse encontrado uma rede de atendimento animado pelas nossas consagradas. É muito importante a gente ter esta possibilidade de gritar o que trazemos. Jesus vai responder à mulher com uma palavra só: Maria. É o momento em que Jesus vai deixar ser reconhecido pela Madalena. É um momento extraordinário da experiência pascal. E todos nós precisamos passar por isso. Quando a frustração reina em nós, é porque perdemos, de alguma maneira, a consciência de que Jesus é tudo para nós e só Ele é tudo. Aí se intrometeram entre nós e Ele outros bens que cativaram o nosso coração, mas não preencheram. E bem rápido tomaram o lugar de Jesus dentro de nós, deixando um rastro em nós de vazio e de frustração. Falou de bens, mas na realidade durante a nossa pandemia não são bens que se intrometeram e penetraram em nós, são preocupações, são medos que se expressam às vezes dentro de nós e afastam da nossa mente a consciência da doce presença de Deus. Aí que gera o vazio. Temos todas experiências destas, por exemplo, quando somos atrapalhados durante a noite ou a madrugada por experiências de angústia noturna. Tu já fizeste estas experiências de angústia noturna, quando tu és habitado por pensamentos negativos que te invadiram e te dominam, e não é permanecendo deitado durante aquelas angústias que tu conseguis expulsar esses pensamentos. Não dá, não dá. Eu conheço um só remédio. Eu gostaria de chamar esse remédio com uma etiqueta: Maria Madalena. Expressar diante de Jesus, sem nem conseguir reconhecê-lo bem, o que eu sinto dentro de mim. Eu não vou te mentir, meu irmão, minha irmã, me acontece várias vezes por semana, com todas as preocupações que carrega um bispo, e como um pai de família, um mãe de família em tempo de pandemia. Aí me levanto, porque ficar uma hora ruminando pensamentos negativos não traz nada de bom. De qualquer jeito, sei que não vou conseguir dormir com esses pensamentos negativos. Então me levanto e começo a orar. Orar significa deixar agir Deus em mim, confiar-lhe o meu problema, pois Deus é muito maior do que o meu pepino, meu problema. Está entendendo? Maria Madalena está um pouco assim. Ela é habitada pelo espetáculo da morte que ela vivenciou. E ela não consegue expulsar isso de si, de sua mente.
Isso esconde até a doce presença de Deus que nunca parou de amá-la. Então, é melhor invocar o nosso Jesus, fazê-lo entrar em nosso problema angustiante. E o que Jesus faz? Ele se impõe delicadamente a Maria Madalena com aquela delicadeza que ele teve em todos os encontros com os seres humanos no Evangelho. Maria. E pelo som da voz, pela entonação, ela reconheceu. E ela se prostrou, abraçando os pés, para que não lhe fosse tirada novamente esta presença. E Jesus a aquieta, não me segures. A nova presença de Jesus ressuscitada não é como a presença material dele, que nós possamos segurar para ninguém nos roubar esta presença. A presença espiritual de Jesus ressuscitado, ninguém nos tirará. Ninguém. Ele se ofereceu e continua se oferecendo. Tu sabes, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. É isso, meu irmão, reconhecer a Cristo numa angústia noturna que te impede de dormir, ou de dia, porque tu sentes falta, frustração desses encontros com Cristo tão bonitos, quando a Catedral de Conceição está vibrante de fervor. Isso pode nos ser tirado, mas não a presença do nosso amado Senhor, capaz de chamar cada um pelo nome Maria e ser reconhecido. É muito, muito, muito importante em nosso tempo de pandemia. Eu falei daquelas 3 pérolas que nós devemos cultivar e sempre guardar conosco: paciência, confiança e constância. A confiança voltou no coração de Maria Madalena a partir do momento em que ela reencontrou o seu amado Senhor. É o que peço para ti e para mim, meu irmão, ao longo das próximas semanas, que vão sinalizar o tempo pascal e o tempo de pandemia também. Reconhecer a Jesus nos tornará muito mais fortes do que as angústias e fará jorrar de nós uma confiança que Cristo merece receber.